Ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de História, vamos falar sobre a Constituição Cidadã, que se encontra no livro de vocês na página 454. Vamos lá, me acompanha aí. A Constituição Cidadã, ela é promulgada em 1988 e consolidou a redemocratização do Brasil. Ela determina, entre outros direitos, que somos todos iguais perante a lei e que todos temos direito à liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Uma de suas principais características é garantir à população o respeito aos direitos políticos, civis e sociais. Ela é um importante documento histórico e sua promulgação é um marco histórico para o país, pois foi elaborada para assegurar que nunca mais voltaria a existir o desrespeito aos direitos básicos individuais e coletivos, como ocorreram no período da ditadura militar. A atual Constituição, ela mantém as principais bases da República, que é o sistema presidencialista, a divisão dos três poderes e o Estado laico. Além de ampliar a participação popular, atualmente os membros dos poderes executivos e legislativo são escolhidos pelo voto direto e secreto, de forma que todos os brasileiros, homens e mulheres maiores de 16 anos, podem escolher seus representantes nesses dois poderes. Os membros do Poder Judiciário, porém, não são eleitos. Os cargos são ocupados por pessoas que fazem concurso público e passam por grande concorrência. Os ocupantes de alguns dos altos cargos do Judiciário, como juízes do Supremo Tribunal Federal, são escolhidos por indicação do Presidente da República. Aí tem atividades, né? Leia o artigo 5 da Constituição de 1888 e em seu caderno responda as questões. Aí tem a A e a B. Quem são as pessoas protegidas pela essa Constituição? E B, quais direitos não podem ser desrespeitados? Então, vocês vão responder no caderno de vocês de História, não esquecendo de fazer o cabeçalho. Na próxima página, a gente vai ver sobre a volta das eleições no Brasil. Em 1989, depois de 29 anos sem eleições diretas, a população foi às urnas eleger o presidente do país. Fernando Collor de Mello, que tinha um discurso direcionado ao combate à inflação e à corrupção, venceu as eleições em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. O governo Collor. Agora vamos ver um pouquinho do governo do presidente. O presidente Fernando Collor colocou uma ação, o Plano Brasil Novo, entre outras medidas, o novo plano econômico. Mudou novamente a moeda nacional para o cruzeiro, congelou os preços e os salários da população, bloqueou as contas da poupança de parte da população, iniciou o processo de privatização de empresas estatais. Apesar das medidas, Collor não conseguiu combater a corrupção nem a inflação. Além disso, passou a ser um dos principais suspeitos de corrupção em seu governo. Esse cenário resultou em grande insatisfação popular. E em 1992, o Congresso Nacional instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, que é o CPI, para investigar as denúncias de corrupção, e milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o impeachment do presidente. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou à presidência em 2 de outubro de 1992. O vice-presidente Itamar Franco assumiu o mandato em meio ao caos econômico, político e social. Aí tem as atividades, né? Número 1. Explique o motivo que levou o presidente Collor a sofrer o processo de impeachment. E 2. Podemos afirmar que a corrupção no Brasil acabou após a renúncia de Fernando Collor? Justifique.
Agora a gente vai ver sobre a real, né? Nossa moeda. Após o impeachment de Fernando Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. Em seu governo foi criado um novo plano econômico, que é o Plano Real. Foi chefiado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano econômico estabelecia as seguintes medidas: redução de gastos públicos e aumento dos impostos como forma de controlar as contas do governo, criação de uma nova moeda forte, que é o real, aumento das taxas de juros e da quantidade de dinheiro que os bancos deveriam recolher para o Banco Central, com o objetivo de reduzir o consumo e provocar a queda da inflação, redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência, controle do aumento dos preços dos produtos nacionais. E aí o Plano Real ele combateu a inflação e valorizou a moeda brasileira. E assim foi que os preços das mercadorias caíram e o poder de compra voltou a crescer aqui no Brasil. Aí o sucesso do Plano Real, ele possibilitou ao ministro Fernando Henrique Cardoso candidatar-se ao cargo de presidente da República e vencer em primeiro turno as eleições contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Aí tem as atividades, né? Qual era a situação econômica do Brasil no momento em que Itamar Franco assumiu a presidência? E 2, está pedindo para você explicar como ficou a economia brasileira após o lançamento do Plano Real. E aí tem, a sua vez, pesquise qual é o valor atual do salário mínimo nacional. Observe as notas e a moeda a seguir e usando ao menos uma de cada, anote em cada quadradinho quantas notas de cada valor você utilizou para compor o valor do salário mínimo. Aí, por exemplo, se o salário... Aí a gente vai pegar a base, né, do salário mínimo. Vocês vão pegar a base do salário mínimo, vocês vão colocar quantas... Por exemplo, se vocês usarem 5 notas de 50, vocês vão colocar 5 no quadradinho. E assim por diante, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com a professora de vocês, ok? Não esqueçam de tirar foto de quando vocês terminarem das atividades, ok?